Seu benefício do Social Security não ficou automaticamente livre de imposto, e acreditar nisso pode fazer um aposentado perder dinheiro de duas formas diferentes na mesma declaração. A mudança anunciada pelo governo criou uma nova dedução para pessoas com 65 anos ou mais, mas ela não apaga o imposto sobre o Social Security, não entrega um cheque automático de US$ 6.000 e não aparece por mágica apenas porque a data de nascimento está registrada no sistema. Existe um formulário específico, existem limites de renda, existe uma redução gradual e existe uma combinação perigosa com pensões, retiradas de IRA, juros, dividendos e ganhos obtidos com a venda de investimentos. Um aposentado pode ouvir que ganhou uma dedução de US$ 6.000, retirar dinheiro da conta de aposentadoria acreditando que está protegido e descobrir meses depois que a própria retirada diminuiu a dedução, aumentou a parte tributável do Social Security e deixou o imposto sem retenção suficiente. Preste atenção nisso, porque o erro não costuma aparecer no momento em que o dinheiro entra na conta. Ele aparece depois, quando a declaração é processada, quando uma carta chega, quando o reembolso fica menor ou quando o valor devido é muito maior do que a pessoa esperava. A crença que precisa ser abandonada desde o início é simples. Não existe uma regra geral dizendo que aposentado deixou de pagar imposto federal sobre toda a renda de aposentadoria. O que passou a existir para os anos fiscais de 2025 até 2028 foi uma dedução adicional de até US$ 6.000 para cada pessoa qualificada com 65 anos ou mais. Um casal pode chegar a US$ 12.000 quando os dois têm a idade exigida e cumprem as demais condições. Mas uma dedução reduz a renda sobre a qual o imposto é calculado. Ela não representa uma devolução de 6.000 ou de US$ 12.000. Se uma pessoa estiver em uma faixa marginal de 12% e conseguir usar integralmente uma dedução de US$ 6.000, a economia federal relacionada àquela parcela pode ficar perto de US$ 720, não de 6.000. Para um casal usando US$ 12.000 na mesma faixa, o impacto poderia se aproximar de US$ 1.440. O resultado real depende de toda a declaração, da renda tributável, da faixa de imposto, dos créditos e das outras deduções. Aqui está o detalhe que quase ninguém entende. A manchete apresenta o tamanho da dedução, mas o que chega ao bolso é apenas o imposto que deixa de ser cobrado sobre aquela parte da renda. Isso não torna a mudança pequena. Para quem vive de Social Security, pensão, IRA e economias acumuladas, algumas centenas ou alguns milhares de dólares fazem diferença. O perigo está em confundir uma oportunidade tributária real com uma isenção automática. Quando a pessoa confunde essas duas coisas, deixa de conferir o formulário, deixa de planejar retiradas, deixa de ajustar a retenção e toma decisões acreditando que o IRS não alcançará mais determinada renda. O sistema não funciona assim. A renda continua sendo informada. O pagador da pensão envia o Form L99R. A Social Security Administration disponibiliza o SSA L99. Bancos e corretoras enviam documentos relacionados a juros, dividendos e vendas de ativos. O contribuinte apresenta o Form 1040 ou o 1040 SR, e os valores passam por cruzamentos automatizados. O IRS não precisa observar pessoalmente cada aposentado. São números confrontados com outros números. Quando existe diferença entre o que os pagadores informaram e o que apareceu na declaração, o sistema pode separar aquela conta para uma análise, uma correção automática ou um aviso. Isso está acontecendo silenciosamente, mas não significa que todo depósito bancário seja tratado como renda, nem que todo aposentado esteja sendo investigado. Significa apenas que o sistema tributário moderno depende cada vez menos de alguém abrindo uma pasta de papel e cada vez mais de programas capazes de comparar documentos, datas, números de identificação e padrões de declaração. O que muitas pessoas chamam de inteligência artificial aparece, na prática, como ferramentas de análise de dados, classificação de risco, detecção de inconsistências e priorização de casos. Os bancos também possuem sistemas automatizados para detectar movimentações fora do padrão, possíveis fraudes, uso indevido de cartões e operações que precisam de verificação. O inimigo não é uma pessoa sentada atrás de uma mesa querendo prejudicar um aposentado específico.
O problema é uma engrenagem que aplica regras em grande escala, sem conhecer a história emocional de quem está por trás daqueles números. É por isso que uma viúva de 70 anos pode receber uma notificação que a deixa sem dormir, mesmo tendo agido de boa fé. É por isso que um homem que trabalhou durante 40 anos pode abrir a declaração e sentir que está sendo punido por ter economizado. É por isso que alguém pode vender investimentos para ajudar um filho, pagar uma cirurgia ou reformar a casa e descobrir que aquele movimento teve consequências em outras partes da vida financeira. O sistema não pergunta primeiro por que a pessoa retirou o dinheiro. Ele registra quanto foi retirado, qual parcela é tributável, em qual ano ocorreu e como aquilo altera a renda ajustada. A intenção humana pode ser legítima. O efeito tributário continua existindo. A primeira grande revelação é esta: a nova dedução para idosos precisa ser reivindicada corretamente. Isso não é automático. Para a declaração referente ao ano fiscal de 2025, apresentada durante a temporada de 2026, foi criado o Schedule 1A. É nesse anexo que aparecem as novas deduções adicionais, incluindo a dedução aprimorada para idosos. Na parte destinada às pessoas com 65 anos ou mais, o contribuinte calcula sua renda bruta ajustada modificada, verifica o limite aplicável, calcula uma possível redução e transfere o resultado para o Form 1040 ou para o Form 1040-SR. Uma declaração preparada sem considerar esse anexo pode não capturar o benefício. Um programa atualizado pode fazer as perguntas necessárias e preencher o cálculo, mas isso depende de os dados estarem corretos. Um preparador também pode fazer o cálculo, mas precisa saber a idade, o status da declaração, a existência de um Social Security Number válido e a renda que entra no MAG. Ninguém vai depositar $6.000 em sua conta apenas porque você completou 65 anos. Ninguém vai enviar uma carta dizendo que você esqueceu de solicitar a dedução antes de a declaração ser entregue. Ninguém vai telefonar para avisar que uma retirada realizada no fim de dezembro diminuiu o valor que você poderia deduzir. Você precisa solicitar. Você precisa conferir. Você precisa saber qual pergunta fazer ao preparador. Isso serve tanto para aposentados com renda baixa quanto para pessoas de classe média confortável. A diferença é que, em rendas mais baixas, a dedução pode eliminar uma parcela maior da renda tributável. Em rendas intermediárias, ela pode reduzir o imposto, mas também pode começar a desaparecer conforme o MAD aumenta. Observe como isso funciona. Uma pessoa solteira, chefe de família ou viúva qualificada pode receber o valor máximo enquanto seu MAGI não ultrapassar $75.000. Para um casal que apresenta declaração conjunta, a redução começa quando o MAGI passa de $150.000. Acima desses valores, o formulário aplica uma redução equivalente a 6% do excesso. Isso significa que não existe apenas uma linha separando quem recebe tudo de quem não recebe nada. Existe uma zona de redução gradual. Imagine uma aposentada solteira com 68 anos e MAGI de $75.000. Considerando que cumpra os demais requisitos, ela pode ter direito à dedução adicional integral de $6.000. Agora imagine que sua renda chegue a $80.000. O excesso é de $5.000. 6% desse excesso equivalem a $300. A dedução seria reduzida de $6.000 para $5.700. Se o MAGI chegar a $90.000, o excesso sobre $75.000 será de $15.000. 6% representam 900, deixando uma dedução de $5.100. Com MAGI de $100.000, o excesso é de $25.000, a redução é de $1.500 e a dedução fica em $4.500. Quando o excesso alcança $100.000, os 6% equivalem aos $6.000 da dedução, levando o valor a zero. Para uma pessoa não casada, isso ocorre quando o MAGI chega a aproximadamente $175.000. Em uma declaração conjunta, o cálculo começa acima de $150.000. Imagine um casal em que os dois tenham mais de 65 anos e o MAD seja de $160.000. O excesso é de $10.000. A redução por pessoa é de $600, deixando $5.400 para cada cônjuge qualificado e um total de $10.800. Com MAD de $200.000, o excesso é de $50.000. 6% equivalem a $3.000. Cada cônjuge teria uma dedução de $3.000, totalizando $6.000 para o casal.
Quando o MAD conjunto alcança cerca de 250 mil dólares, o cálculo pode eliminar completamente essa nova dedução. Preste atenção no que esses números revelam. A maioria das pessoas acha que não se qualifica porque possui uma casa boa, investimentos ou uma aposentadoria razoável. Patrimônio não é a mesma coisa que renda anual. Uma pessoa pode ter uma casa quitada avaliada em 500 mil dólares e ainda apresentar MAGI abaixo de 75 mil. Ela pode se qualificar. Outra pessoa pode morar em uma casa simples e, em determinado ano, vender investimentos ou retirar 120 mil dólares de um IRA tradicional, elevando sua renda e reduzindo o benefício. O sistema olha para os números daquele ano, não para a aparência de riqueza ou para a quantidade de contas que alguém precisa pagar. Aqui começa o primeiro erro silencioso. Muitos aposentados planejam despesas com base no saldo das contas, mas não planejam a renda tributável que será criada pela retirada. Eles olham para um IRA de 400 mil dólares e pensam que tirar 30 mil representa apenas mover dinheiro de um lugar para outro. Em uma conta tradicional, esse dinheiro pode nunca ter sido tributado. A retirada normalmente entra na renda tributável. O banco ou a corretora transfere o valor para a conta corrente, a pessoa paga o telhado, ajuda um filho ou compra um carro. E tudo parece encerrado. Meses depois, chega o Form 1099-R mostrando a distribuição. A partir daí, a retirada pode aumentar o AGI, alterar o MAGI, reduzir a nova dedução para idosos e aumentar a parcela tributável de outros rendimentos. Pense em uma pessoa como Antônio, com 69 anos. Ele recebe 30 mil dólares por ano de Social Security, possui uma pequena pensão de 20 mil e retira normalmente 8 mil de seu IRA. Sua rotina financeira parece estável. Então surge um problema no encanamento, ele decide reformar a cozinha ao mesmo tempo e retira 45 mil dólares adicionais. O dinheiro resolve o problema imediato. O que Antônio talvez não perceba é que sua declaração não verá apenas uma reforma. Ela verá uma distribuição tributável maior. Dependendo dos demais valores, uma parcela maior do Social Security poderá se tornar tributável. A nova dedução poderá ser reduzida e a retenção realizada no saque talvez não seja suficiente. Esse é o tipo de erro que não parece erro. Antônio não escondeu renda. Não criou uma empresa falsa. Não fez um depósito suspeito. Apenas usou o próprio dinheiro. O problema é que a conta em que o dinheiro estava guardado possui regras tributárias. A Receita não analisa se a reforma era necessária. Ela analisa a natureza da distribuição. É aqui que o mecanismo invisível do sistema começa a pesar sobre pessoas que fizeram tudo certo durante a vida. Existe ainda outra confusão. A nova dedução de 6 mil dólares não substitui a dedução padrão adicional já existente para pessoas com 65 anos ou mais. Ela é uma camada adicional, sujeita às suas próprias regras. Também pode ser utilizada por pessoas que escolhem a dedução padrão e por pessoas que detalham deduções no Schedule A. Isso muda completamente o jogo para quem ouviu que só teria direito ao benefício se não detalhasse despesas médicas, impostos estaduais, juros permitidos ou contribuições. A pessoa pode itemizar e, ainda assim, utilizar a dedução aprimorada para idosos, desde que se qualifique. Para o ano fiscal de 2025, a dedução padrão básica foi aumentada para 15.850 dólares para solteiros e casados declarando separadamente, 31.500 para casais declarando em conjunto e 23.825 para chefes de família. A pessoa com 65 anos ou mais ainda pode ter o adicional tradicional relacionado à idade, conforme seu status, e agora pode somar a nova dedução aprimorada de até 6 mil dólares. Para o ano fiscal de 2026, cujas declarações normalmente serão apresentadas em 2027, os valores básicos da dedução padrão mudam novamente por causa dos ajustes anuais. Isso é importante porque a temporada de declaração e o ano fiscal não são a mesma coisa. Quando alguém diz mudança de 2026, pode estar falando de uma declaração apresentada em 2026 sobre renda recebida em 2025 ou de regras aplicáveis à renda recebida durante 2026. Confundir essas duas datas é uma das maneiras mais comuns de utilizar um limite errado. Um aposentado abre um vídeo, lê uma manchete ou conversa com um vizinho e ouve: a dedução em 2026 é de tanto.
Mas qual é o ano da renda? Qual é o formulário? A declaração será entregue quando? O limite citado pertence a 2025 ou a 2026? O IRS trabalha com anos fiscais. As tabelas são atualizadas. Um número correto aplicado ao ano errado se transforma em erro. É por isso que eu sempre digo que uma regra tributária só está completa quando você conhece o valor, o ano e o formulário. Agora desacelere por alguns segundos e pense no que isso representa para uma família comum. Durante décadas, a pessoa vê imposto sendo retirado do salário. Ela paga financiamento, cria filhos, ajuda os pais, economiza o que consegue e imagina que a aposentadoria trará simplicidade. Então, chegam envelopes diferentes. Um documento da pensão, outro do banco, outro da Social Security, um formulário da corretora, uma carta do Medicare, uma notificação dizendo que o prêmio mensal aumentou. O aposentado não se sente rico, mas o sistema soma tudo e produz um número que parece não combinar com a vida real. A pessoa olha para a conta corrente e vê que quase todo o dinheiro já foi usado em medicamentos, seguro, aluguel, imposto imobiliário, manutenção da casa e ajuda aos filhos. A declaração olha para a renda bruta, renda ajustada, valores tributáveis e deduções. Essa diferença entre o dinheiro que entrou e o dinheiro que realmente sobrou provoca uma sensação profunda de injustiça. Muita gente começa a desconfiar de qualquer mensagem, tem medo de atender o telefone e evita abrir a correspondência. Algumas pessoas deixam um aviso do IRS sobre a mesa durante semanas porque acreditam que não conseguirão entender. Eu compreendo esse medo, mas ignorar não protege. Conhecer o mecanismo protege. Uma carta do IRS não significa automaticamente que a pessoa cometeu fraude. Pode indicar uma diferença de informação, um pagamento não localizado, um documento omitido, um cálculo automático ou uma solicitação de esclarecimento. O primeiro passo é verificar se a carta é verdadeira, conferir o número do aviso, comparar os valores com a declaração e nunca entregar dados pessoais a alguém que telefonou inesperadamente exigindo pagamento imediato. O IRS normalmente inicia contatos formais por correspondência. Golpistas exploram exatamente o medo de aposentados, usando palavras como prisão, bloqueio, cancelamento do Social Security e pagamento urgente por gift card ou criptomoeda. Isso não corresponde a um procedimento normal de cobrança federal. Existe forma mais inteligente de agir: guardar os documentos, conferir a declaração, compreender as fontes de renda e revisar o plano antes de movimentar grandes quantias. A tranquilidade não vem de acreditar que o sistema não está olhando. Ela vem de saber que os números podem ser explicados e documentados. A pessoa que entende por que uma retirada aparece no 1099-R, por que metade do Social Security entra em determinado cálculo e por que o Schedule 1A precisa ser preenchido, deixa de ser surpreendida por regras que sempre estiveram funcionando nos bastidores. A segunda grande revelação está no requisito de idade. Para a dedução relacionada ao ano fiscal de 2025, a pessoa precisa ter atingido 65 anos até o fim daquele ano. Nas instruções, isso é expresso pela data de nascimento anterior a 2 de janeiro de 1961. Uma pessoa considerada com 65 anos no último dia do ano pode se qualificar. Mas ter 64 anos durante quase todo o ano e completar 65 apenas depois da virada pode mudar o resultado. A data não é detalhe, é uma condição. Também é necessário possuir um Social Security Number válido para emprego, emitido dentro do prazo aplicável à declaração, incluindo extensões. Um item, por si só, não substitui essa exigência específica. Isso pode afetar residentes, imigrantes e casais com situações documentais diferentes. A maioria das pessoas acha que não se qualifica porque não nasceu nos Estados Unidos. Mas o ponto central não é apenas o país de nascimento. É necessário analisar residência tributária, status da declaração, idade e identificação aceita para esse benefício. Ao mesmo tempo, não se deve presumir que toda pessoa com 65 anos e algum número fiscal tenha direito. A regra exige um SSN válido nas condições previstas. Outro requisito pode causar decisões perigosas. Se a pessoa é casada, precisa apresentar declaração conjunta para utilizar essa dedução aprimorada.
Isso significa que Married Filing Separately não dá acesso ao benefício. Mas preste atenção, isso não significa que todo casal deve correr para declarar em conjunto sem avaliar as consequências. Uma declaração conjunta pode criar responsabilidade conjunta por valores devidos, erros ou rendimentos omitidos pelo outro cônjuge. Existem situações de separação, dívidas antigas, atividade empresarial e conflitos financeiros que precisam ser analisadas com cuidado. Perder uma dedução é ruim. Assumir uma responsabilidade tributária desconhecida pode ser muito pior. Imagine Helena, com 67 anos, separada do marido, embora o divórcio ainda não tenha sido concluído. Ela mantém as finanças separadas e não conhece todos os negócios dele. Ao ouvir que um casal pode deduzir até $12.000, ela pensa em apresentar declaração conjunta apenas para receber o benefício. Esse raciocínio olha para uma única linha e ignora o restante da declaração. Se o marido possui renda omitida, impostos atrasados ou informações incorretas, Helena pode enfrentar complicações. Em determinados casos, existem mecanismos como Innocent Spouse Relief e Injured Spouse Allocation, mas cada um possui finalidade e requisitos próprios. A nova dedução não deve ser tratada como motivo suficiente para assumir um risco maior. Da mesma forma, um casal que sempre apresentou declaração separada por hábito pode estar deixando um benefício relevante para trás sem ter uma razão financeira real para manter essa escolha. A resposta não vem de um vídeo nem de uma frase pronta. Vem da comparação das duas declarações e do entendimento da responsabilidade envolvida. Este conteúdo é educativo e não substitui orientação financeira, jurídica ou contábil profissional. A função destas informações é mostrar quais perguntas precisam ser feitas antes de assinar uma declaração. Aqui está outra armadilha. Um casal em que apenas um cônjuge tem 65 anos pode receber até $6.000, não 12.000. Quando o segundo cônjuge também atingir a idade exigida, o limite pode subir, desde que ambos cumpram as condições e o MADI não reduza o valor. O sistema não considera automaticamente o casal inteiro como idoso, porque um dos dois se aposentou. Aposentadoria e idade tributária são conceitos diferentes. Uma pessoa pode se aposentar aos 62 anos e não ter direito à dedução aprimorada até atingir 65. Outra pode continuar trabalhando aos 70 e ainda se qualificar, desde que a renda não elimine o benefício. Isso serve tanto para aposentados com renda baixa quanto para pessoas de classe média confortável. Um trabalhador de 67 anos que continua empregado pode utilizar a dedução. Uma pessoa que ainda não solicitou Social Security também pode utilizar. O benefício não depende de estar recebendo Social Security. Depende da idade e das demais regras. Essa diferença é importante porque muita gente acredita que dedução para aposentados significa dedução para quem recebe aposentadoria. A legislação fala em pessoas com 65 anos ou mais, não em uma obrigação de já estar recebendo o benefício federal. Se esta informação está sendo útil para você até aqui, deixe seu like. A terceira revelação é mais desconfortável, porque desmonta a frase que mais se espalhou. O Social Security não se tornou automaticamente isento de imposto federal. A nova dedução pode reduzir a renda tributável e fazer com que muitos idosos paguem menos imposto ou nenhum imposto federal, mas a fórmula de tributação dos benefícios continua existindo. Dependendo da renda combinada, até 85% dos benefícios podem ser incluídos na renda tributável. Isso não significa uma alíquota de 85%, significa que até 85% do valor recebido pode entrar no cálculo do imposto, sendo então tributado conforme as faixas aplicáveis. A renda combinada, de forma simplificada, considera metade do Social Security mais outras rendas, incluindo determinados juros que podem ser isentos do imposto federal comum. Para uma pessoa solteira, chefe de família ou viúva qualificada, a tributação pode começar quando esse total ultrapassa $25.000. Para casados apresentando declaração conjunta, o valor base é de $32.000. Para uma pessoa casada que declara separadamente e viveu com o cônjuge em algum momento do ano, o valor base pode ser zero, criando uma situação especialmente desfavorável. Observe como isso funciona em uma situação típica. Maria é viúva, tem 71 anos e recebe $24.000 anuais de Social Security. Metade corresponde a $12.000.
Ela também recebe uma pensão de 18 mil e possui 4 mil de juros e retiradas tributáveis. Somando os 12 mil de metade do benefício aos 22 mil das outras rendas, sua renda combinada chega a 34 mil. Isso ultrapassa o valor base de 25 mil. Uma parcela de seu Social Security poderá ser tributável. Maria não ganhou 34 mil adicionais. O número foi formado por uma fórmula. É exatamente por isso que tantos aposentados olham para a declaração e não entendem de onde surgiu a parte tributável do benefício. Agora imagine que Maria retire mais 10 mil dólares de um IRA tradicional para ajudar um neto. A retirada não aumenta apenas uma linha. Ela eleva a renda externa ao Social Security e pode fazer com que uma parcela maior do benefício se torne tributável. Esse efeito é conhecido por muitos planejadores como um torpedo tributário. $1 adicional retirado da conta de aposentadoria pode colocar mais de $1 na base tributável, porque, além da própria retirada, uma parte adicional do Social Security passa a ser incluída. Não significa que o imposto seja maior do que toda a renda, mas significa que a taxa efetiva sobre aquele movimento pode surpreender. Esse mecanismo explica por que uma pessoa pode retirar 10 mil dólares e observar a renda tributável aumentar em mais de 10 mil. Não é porque o IRS inventou dinheiro que não existiu. É porque a retirada alterou a tributação de um benefício que anteriormente estava parcial ou totalmente fora da base. A maioria das pessoas nunca percebeu isso. Elas enxergam cada fonte de renda isoladamente. O sistema calcula a interação. Pense em João e Lúcia, ambos aposentados. Eles recebem juntos 44 mil dólares de Social Security e 28 mil de pensões. Metade dos benefícios representa 22 mil. Somada às pensões, a renda combinada já chega a 50 mil, antes de juros, dividendos ou distribuições de IRA. Eles podem ter uma parte significativa do Social Security incluída na renda tributável. Se venderem ações com ganho, receberem dividendos maiores ou converterem parte de um IRA tradicional para Roth, esse movimento pode aumentar ainda mais a parcela tributável. É aqui que a propaganda simplificada se torna perigosa. O casal ouve no Tax on Social Security e conclui que pode fazer uma conversão de 50 mil dólares sem consequências. A conversão para Roth pode ser uma ferramenta útil. Ela pode reduzir retiradas mínimas futuras, criar flexibilidade e beneficiar herdeiros em determinadas situações. Mas a conversão normalmente é incluída na renda no ano em que ocorre. Ela pode reduzir a nova dedução para idosos, aumentar a tributação do Social Security, alterar a faixa federal e afetar custos do Medicare no futuro. Uma estratégia correta no valor errado ou no ano errado se transforma em armadilha. Ninguém vai avisar você sobre isso no momento em que clicar para confirmar a conversão. A corretora pode informar que a transação é tributável e oferecer retenção, mas não conhece necessariamente toda a renda de sua família. Ela não sabe quanto seu cônjuge recebeu, quanto de ganho de capital existe em outra conta ou como o Social Security será afetado. O software da corretora executa a operação. A declaração calcula a consequência. Por isso, uma decisão tributária deveria ser simulada antes da movimentação, não depois. Antes de retirar 40 mil, simule a declaração com 20 mil, 30 mil e 40 mil. Antes de vender um investimento inteiro, avalie se a venda pode ser dividida entre anos. Antes de converter um IRA, examine a faixa de imposto, o MAGI, a dedução para idosos, a tributação do Social Security e os limites do Medicare. Planejamento não significa deixar de pagar imposto devido. Significa controlar o momento e o tamanho das decisões dentro da lei. Existe um ponto que costuma acalmar algumas pessoas. Se o único rendimento recebido durante o ano for Social Security, os benefícios podem não ser tributáveis e a pessoa talvez nem precise apresentar declaração federal. Mas isso precisa ser verificado. Pequenos juros, trabalho parcial, pensão, aluguel, ganho com investimentos ou uma retirada de IRA podem mudar o resultado. O fato de alguém não ter sido obrigado a declarar em um ano não garante que continuará dispensado no ano seguinte. Outro erro aparece quando o aposentado não recebe ou perde o SSA 1099. Ele acredita que, sem o papel, o IRS não tem a informação. A Social Security Administration já possui o registro, e uma segunda via pode ser obtida pela conta pessoal do Social Security. O documento não cria a renda. Ele apenas comprova o valor que já foi pago.
O mesmo vale para um 1099-R enviado eletronicamente pela instituição financeira. Não encontrar o envelope não elimina a distribuição. Também é necessário diferenciar benefício bruto de valor líquido depositado. O aposentado pode receber $2.200 mensais de benefício bruto, mas observar apenas 1.900 na conta porque o prêmio do Medicare e outras retenções foram descontados. Para a análise tributária, o SSA 1099 apresenta os valores relevantes conforme as regras, não apenas o depósito líquido que apareceu no banco. Quem utiliza somente os extratos bancários pode subestimar o benefício recebido. A quarta revelação está nas retiradas mínimas obrigatórias, conhecidas como RMDs. Em geral, proprietários de IRA tradicional, CEP-IRA, Simples-IRA e determinados planos de aposentadoria precisam começar as distribuições ao atingir 73 anos, de acordo com as regras atuais. O primeiro prazo pode ser 1º de abril do ano seguinte ao ano em que a pessoa completa 73. Mas esperar até abril pode provocar uma concentração perigosa, porque a segunda RMD normalmente deverá ser retirada até 31 de dezembro daquele mesmo ano. Isso significa que a pessoa pode ter 2 distribuições obrigatórias incluídas na renda de um único ano. Uma referente ao ano em que completou 73, retirada até 1º de abril do ano seguinte, e outra referente ao próprio ano seguinte, retirada até 31 de dezembro. O IRS permite que a primeira seja retirada até o fim do ano em que a pessoa completa 73, evitando essa concentração. A escolha entre esperar e antecipar depende dos números. Mais uma vez, ninguém vai avisar você sobre isso de maneira personalizada. Imagine Carlos, que completa 73 anos e possui uma RMD calculada em aproximadamente $22.600. Ele decide esperar até março do ano seguinte para retirar. Durante esse ano seguinte, sua nova RMD é de aproximadamente $23.400. Carlos recebe quase $46.000 em distribuições tributáveis dentro do mesmo ano. Se tivesse retirado a primeira até dezembro do ano anterior, os valores ficariam distribuídos entre 2 anos fiscais. Esperar não elimina a obrigação, apenas empurra 2 retiradas para o mesmo período. Agora, pense no impacto. Os 46.000 podem aumentar o MAG, reduzir a dedução adicional de 6.000, tornar mais Social Security tributável, elevar a faixa de imposto e influenciar os custos futuros do Medicare. Carlos adiou a retirada porque acreditava que deixar o dinheiro investido por mais 3 meses seria sempre melhor. Talvez o rendimento adicional da conta tenha sido pequeno em comparação com o efeito tributário da concentração. Não existe uma resposta universal dizendo que todo aposentado deve antecipar a primeira RMD. Se a renda do ano em que completa 73 estiver muito alta e a do ano seguinte for baixa, esperar pode fazer sentido. Se o ano seguinte já tiver pensões, venda de imóvel, conversões ou outros rendimentos, concentrar 2 RMDs pode ser caro. O ponto é que a decisão precisa ser calculada. Isso não é automático. Há ainda a penalidade por não retirar o valor exigido. Quando a distribuição mínima não é feita ou é insuficiente, o valor faltante pode ficar sujeito a um imposto adicional de 25%. Em determinadas correções realizadas dentro do período previsto, a taxa pode cair para 10%. O Form 5329 é utilizado para tratar esse tipo de imposto adicional e possíveis solicitações relacionadas à correção. Não retire uma quantia aleatória, acreditando que qualquer saque satisfaz a obrigação. O valor é calculado com base no saldo do fim do ano anterior e em uma tabela de expectativa de vida aplicável. Uma pessoa com 3 IRAs também pode se confundir. Em determinadas situações, é possível calcular a RMD de cada IRA e retirar o total de uma ou mais dessas contas. Mas regras diferentes podem existir para planos patrocinados por empregadores, como determinados 401 capaz. Não presuma que uma retirada de qualquer conta cobre todas as obrigações. A instituição financeira pode calcular um valor, mas o proprietário continua responsável por verificar se todas as contas foram consideradas. Pense em Roberto, que possui um IRA em um banco antigo, outro em uma corretora e um 401k, deixado no antigo empregador. Ele recebe uma carta da corretora mostrando a RMD daquele IRA e acredita que o número representa tudo. Retira $12.000. Meses depois, descobre que havia uma obrigação separada relacionada às outras contas.
A tecnologia tornou as contas mais fáceis de abrir, mas não transformou todas elas em uma única conta tributária. O erro invisível fica ainda mais sério quando Roberto realiza uma retirada, mas marca a operação como rollover e deposita o dinheiro em outra conta sem entender que uma RMD não pode ser transferida como rollover para continuar diferindo o imposto. A parte correspondente à RMD precisa ser tratada adequadamente. Movimentações entre contas de aposentadoria possuem regras de prazo, elegibilidade e documentação. Uma palavra errada em uma tela pode produzir um Form 99R que precisa ser explicado na declaração. Também existe uma estratégia legal para pessoas com pelo menos 70 anos e meio que desejam doar. Uma Qualified Charitable Distribution pode permitir que determinado valor seja enviado diretamente do IRA para uma instituição beneficente qualificada e conte para a RMD, respeitando os requisitos. O dinheiro precisa sair diretamente da conta para a entidade. Retirar para a conta corrente e depois fazer uma doação não produz necessariamente o mesmo tratamento. A maioria das pessoas acha que não se qualifica ou que precisa detalhar deduções para obter alguma vantagem. Em uma QCD, a lógica pode ser diferente, porque o valor elegível pode ficar fora da renda, o que pode ajudar a controlar o AGI. Mas não transforme essa possibilidade em uma ação sem conferência. A entidade precisa ser qualificada, a distribuição precisa cumprir as regras, a pessoa precisa ter a idade exigida no momento do pagamento e deve guardar o reconhecimento da instituição. Fundos aconselhados por doadores e determinadas organizações podem não ser elegíveis. O Form 199-R pode mostrar a distribuição total sem identificar automaticamente a parte que foi QCD. O contribuinte precisa informar corretamente a porção tributável na declaração. Observe o padrão que está se formando. A nova dedução beneficia idosos, mas a renda determina quanto permanece. O Social Security pode ser tributável e outras rendas determinam quanto entra. A RMD é obrigatória e o momento determina em qual ano ela pesa. A instituição envia os documentos, mas o contribuinte precisa conectar as peças. Essa é a engrenagem silenciosa. Agora me diga nos comentários. Você já conhecia essa regra ou está ouvindo falar dela pela primeira vez? A quinta revelação envolve retenção. Muitos aposentados acreditam que, se o banco ou a pensão reteve algum imposto, o valor deve estar correto. Não necessariamente. O pagador conhece aquele pagamento. Ele não conhece toda a declaração. Uma pensão pode reter como se fosse a única renda. Um IRA pode aplicar uma porcentagem escolhida pela pessoa. O Social Security pode estar sem retenção. Juros e dividendos normalmente chegam sem imposto federal retido. Quando tudo é somado, o total pode ser insuficiente. O Form W4P é usado para ajustar a retenção em pagamentos periódicos de pensão e anuidade. O Form W4R é utilizado para pagamentos não periódicos e determinadas distribuições elegíveis para rollover. Em pagamentos não periódicos, pode existir uma retenção padrão de 10%, enquanto distribuições elegíveis para rollover pagas diretamente ao contribuinte normalmente enfrentam retenção obrigatória de 20%. Mas 10 ou 20% não representam necessariamente o imposto final. Uma retenção é um adiantamento, não a conta definitiva. Imagine uma aposentada que retira $50.000 de um IRA e aceita retenção de 10%. 5.000 são enviados ao IRS e 45.000 chegam à conta. Ela acredita que o imposto já foi resolvido. Mas sua faixa marginal, a tributação adicional do Social Security e a redução de deduções podem fazer com que o custo federal relacionado à retirada ultrapasse 5.000. Quando a declaração é apresentada, surge saldo a pagar. O contrário também pode acontecer. Uma retenção de 20% pode ser maior do que o imposto final e resultar em reembolso. Mas receber reembolso não significa que a estratégia foi eficiente. Significa que a pessoa entregou mais dinheiro ao governo durante o ano do que precisava. Algumas pessoas preferem isso porque temem uma conta inesperada. Outras precisam do fluxo mensal. A escolha deve ser consciente. O sistema federal funciona no modelo Pay as you go. O imposto é pago ao longo do ano por retenção ou pagamentos estimados. Quando a pessoa espera até a declaração para pagar tudo, pode existir penalidade por insuficiência,
mesmo que o valor integral seja quitado na data da declaração. Em termos gerais, muitos contribuintes evitam a penalidade quando devem menos de $1.000 após retenções e créditos, ou quando pagaram pelo menos 90% do imposto do ano corrente ou 100% do imposto do ano anterior, usando o menor valor aplicável. Para contribuintes de renda mais alta, o percentual baseado no ano anterior pode subir para 110%. Essas regras são chamadas frequentemente de Safe Harbor. Elas não significam que o imposto desaparece. Significam que o contribuinte pode evitar a penalidade por pagamento insuficiente ao cumprir determinado nível de antecipação. A pessoa ainda paga qualquer saldo devido na declaração. O problema é que um aposentado pode ter renda irregular. Em janeiro, recebe apenas pensão e Social Security. Em novembro, vende ações com grande ganho. Pagar 4 parcelas iguais desde o início talvez não corresponda ao momento em que a renda ocorreu. Em situações de renda irregular, existe o método de anualização e o Form 2210 com o Schedule AI. Ele permite demonstrar quando a renda foi recebida. Isso pode reduzir ou evitar uma penalidade calculada como se o ganho tivesse existido durante o ano inteiro. Mas isso exige documentação e cálculo. Mais uma vez, ninguém vai avisar você sobre isso quando uma ação for vendida. Pense em Eduardo, aposentado, que vende em dezembro um investimento antigo e obtém ganho tributável de $80.000. Ele faz um pagamento estimado logo após a venda, mas o sistema inicialmente calcula uma possível insuficiência nos trimestres anteriores. Ao utilizar o método adequado, Eduardo pode demonstrar que o ganho ocorreu apenas no fim do ano. Sem esse cálculo, pode pagar uma penalidade maior do que deveria. Também existe uma característica importante da retenção federal. Em muitos cálculos de penalidade, a retenção é tratada como se tivesse ocorrido uniformemente ao longo do ano, mesmo quando foi realizada mais tarde. Isso pode tornar uma retenção adicional em pensão ou distribuição uma ferramenta útil perto do fim do ano. Mas não faça uma retirada tributável apenas para criar retenção sem simular o impacto da própria retirada. A solução de um problema pode criar outro. Imagine uma pessoa que percebe em novembro que faltam $4.000 de pagamento antecipado. Ela retira 20.000 de um IRA e pede 4.000 de retenção. Resolve a insuficiência, mas adiciona 20.000 à renda, o que pode aumentar o imposto, reduzir a dedução para idosos e tornar mais Social Security tributável. Talvez fosse possível aumentar a retenção em uma pensão existente ou realizar um pagamento estimado direto. A alternativa correta depende da origem do dinheiro e do efeito total. Aqui está o detalhe que quase ninguém entende. O IRS não calcula o imposto separadamente para cada depósito. A declaração combina as fontes. Uma instituição pode reter 10% corretamente segundo a instrução recebida e, ainda assim, o total anual estar errado. Por isso, o Tax Withholding Estimator do IRS foi atualizado para considerar mudanças recentes e pode ajudar trabalhadores e aposentados a projetar o valor. O resultado não substitui uma análise profissional em situações complexas, mas é melhor do que esperar pela surpresa. É recomendável revisar a projeção quando ocorrer uma mudança relevante. Aposentadoria no meio do ano, falecimento do cônjuge, casamento, divórcio, venda de imóvel, grande ganho de capital, conversão para Roth, início de RMD, trabalho temporário, resgate de anuidade, mudança no valor da pensão. Cada um desses eventos pode alterar a declaração. O falecimento do cônjuge merece atenção especial. Durante o ano da morte pode ser possível apresentar declaração conjunta se os requisitos forem cumpridos. Nos anos seguintes, o sobrevivente pode passar a declarar como solteiro ou qualifying surviving spouse, dependendo das condições. Os limites de renda, as faixas e as deduções mudam. Uma viúva pode manter praticamente as mesmas despesas domésticas e uma parte importante da renda, mas enfrentar limites individuais menores. Esse fenômeno é conhecido como pênalti do sobrevivente. A nova dedução de 6.000 ajuda, mas não elimina todas as diferenças. Imagine Lúcia e Paulo. Juntos, recebiam $58.000 de Social Security e 42.000 em pensões e retiradas. Após a morte de Paulo, Lúcia perde parte do benefício, mas continua com casa, seguro, imposto imobiliário
e manutenção. No ano seguinte, ela passa a usar limites individuais. Uma retirada que antes ficava confortavelmente dentro dos limites conjuntos pode agora reduzir a dedução e aumentar a tributação. A vida financeira mudou emocionalmente e matematicamente ao mesmo tempo. Esse é um momento em que golpistas também aparecem. Eles procuram pessoas que perderam o cônjuge, utilizam informações públicas e fingem representar o IRS, o banco ou a Social Security Administration. Dizem que existe imposto urgente, benefício bloqueado ou formulário pendente. Um órgão verdadeiro não exige gift card, não pede criptomoeda e não ameaça a prisão imediata por telefone. Não clique em links de mensagens inesperadas. Entre na conta oficial digitando o endereço diretamente ou procure o número oficial em uma correspondência verificada. A sexta revelação vai além do IRS, mas começa na renda informada ao IRS. O Medicare pode utilizar o MAGI de uma declaração de 2 anos antes para determinar se a pessoa pagará um adicional relacionado à renda nas partes B e D. Em 2026, a maioria das pessoas paga um prêmio padrão da parte B de $202,90 por mês. Para quem apresentou declaração individual e teve renda de 2024 acima de $109 mil, ou para casais com renda conjunta acima de 218 mil, pode ser aplicado um valor maior. Na primeira faixa acima desses limites, o prêmio mensal da parte B em 2026 chega a $284,10. A diferença em relação ao valor padrão é de $81,20 por mês, ou $974,40 durante 12 meses. Além disso, pode haver um adicional mensal da parte D de $14,50, além do prêmio do plano de medicamentos. Um único salto de renda pode, portanto, custar mais de $1.000 em cobranças adicionais no ano, dependendo da situação. Nas faixas seguintes, o prêmio mensal da parte B em 2026 pode chegar a $405,80, $527,50, $649,20 ou $689,90. Os adicionais da parte D também aumentam. Isso não é imposto federal de renda, mas nasce de um número obtido na declaração federal. O aposentado realiza uma conversão, uma venda ou uma retirada. O IRS registra o MAGI. 2 anos depois, a Social Security informa que o prêmio do Medicare aumentará. A pessoa já esqueceu a movimentação que deu origem à cobrança. Pense no impacto disso. Um aposentado vende uma propriedade em 2024, paga o imposto correspondente e acredita que o assunto terminou. Em 2026, recebe uma carta dizendo que o Medicare custará mais. Ele sente que está sendo cobrado 2 vezes pelo mesmo dinheiro. Tecnicamente, são mecanismos diferentes. Um é imposto sobre a renda ou o ganho. O outro é um ajuste do prêmio do Medicare baseado na renda. Na vida real, os dois saem do mesmo bolso. Isso serve tanto para aposentados de renda baixa quanto para pessoas de classe média confortável, porque nem sempre a pessoa permanece acima do limite. Ela pode ultrapassá-lo apenas em 1 ano, por causa de uma venda, uma conversão ou 2 RMDs acumuladas. O Medicare não olha inicialmente se aquela renda foi recorrente. Ele utiliza a declaração de referência. Existem situações em que a pessoa pode pedir uma reconsideração por causa de um life-changing event, como casamento, divórcio, morte do cônjuge, interrupção ou redução do trabalho e outros eventos reconhecidos. O Form SSA 44 é utilizado em determinadas solicitações de redução do IRMA-A, mas uma queda no mercado, uma grande despesa, uma doação ou o simples fato de a renda não se repetir não garante automaticamente uma redução. É preciso verificar se o evento se enquadra, apresentar evidências e solicitar. Isso não é automático. Ninguém vai avisar você sobre isso além da própria carta, explicando o valor e os direitos de recurso. Muitas pessoas pagam o adicional durante o ano inteiro porque acreditam que não podem contestar. Imagine Geraldo que se aposentou em 2025. A declaração usada para calcular o Medicare ainda mostra o salário alto de quando trabalhava. Sua renda atual caiu pela metade, mas o prêmio foi calculado com dados anteriores. A aposentadoria pode ser um evento que permite pedir nova análise. Geraldo precisa apresentar o pedido e comprovar a redução. O sistema não acompanha em tempo real cada mudança de salário. Ele utiliza dados disponíveis e espera que o beneficiário informe o evento. Agora imagine outra pessoa que não parou de trabalhar, mas fez uma grande conversão para Roth. O IRMA maior
não decorre de uma redução de trabalho. Talvez ela não tenha um evento aceito para solicitar a mudança. A conversão pode ter sido financeiramente útil no longo prazo, mas o custo do Medicare deveria ter entrado na conta antes da operação. Um planejamento que considera apenas a faixa de imposto está incompleto. Se você quer continuar recebendo informações como estas, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Chegamos agora ao ponto mais importante. A mudança do IRS não deve ser observada isoladamente, porque o maior risco não está em perder apenas a dedução de $6.000. O maior risco está na sequência de efeitos que uma única decisão pode provocar. Uma retirada de IRA aumenta a renda. O aumento da renda reduz a dedução para idosos. A mesma renda pode fazer com que uma parcela maior do Social Security se torne tributável. O total pode elevar a faixa marginal. Se não houver retenção suficiente, surge saldo e possível penalidade. 2 anos depois, o MAGI mais alto pode elevar os prêmios do Medicare. Tudo começou com um clique para transferir dinheiro que já pertencia ao aposentado. Visualize a engrenagem. A corretora processa uma distribuição de $50.000. O dinheiro cai na conta bancária. O sistema da corretora registra o pagamento e gera um 1099-R. A Social Security registra os benefícios pagos no SSA 1099. O banco gera documentos de juros. A corretora também registra dividendos e vendas. O programa tributário reúne os números. Metade do Social Security entra na fórmula da renda combinada. A distribuição aumenta o AGI. A parcela tributável do benefício sobe. O Schedule 1A utiliza o MAG e reduz a dedução. O Form 1040 calcula a renda tributável. As tabelas aplicam as alíquotas. A retenção é comparada com o imposto. O resultado é enviado ao IRS. Mais tarde, o dado de MAGI pode ser utilizado para o Medicare. Nenhuma etapa precisa parecer dramática. A engrenagem apenas gira. Essa é a revelação escondida. A nova dedução pode ajudar muito, mas ela também cria um novo limite que precisa ser protegido. Antes, uma pessoa já precisava observar as faixas do imposto, a tributação do Social Security e o Medicare. Agora, existe mais uma camada, o ponto em que a dedução de $6.000 começa a diminuir. Uma retirada que parece caber dentro da mesma faixa de imposto pode causar perda de dedução. O custo real da retirada não é apenas a alíquota sobre o valor retirado, é a alíquota somada às outras perdas provocadas pelo aumento do MAD. Vamos construir um exemplo para que isso fique visível. Imagine uma mulher solteira de 73 anos chamada Teresa. Ela recebe Social Security, uma pequena pensão e possui um IRA tradicional. Antes de uma retirada extraordinária, seu MAD projetado está perto de $72.000. Ela se encontra abaixo do limite de $75.000 e pode ter direito à dedução adicional integral de $6.000. Teresa decide retirar $40.000 para quitar o saldo da casa e ajudar uma filha. A retirada pode levar seu MAGI para aproximadamente $112.000 ou até mais, dependendo da parcela adicional do Social Security que se tornar tributável. Considerando apenas uma diferença de $37.000 acima do limite de $75.000, a redução da dedução seria de $2.220. O valor disponível cairia de $6.000 para $3.880. Ao mesmo tempo, parte maior do Social Security poderia entrar na renda. A retenção de 10% sobre a retirada talvez não cobrisse o imposto final. Se o MAGI ultrapassasse um limite futuro do Medicare, Teresa ainda poderia pagar prêmios maiores 2 anos depois. Agora perceba o que aconteceu. Teresa não perdeu $40.000. Ela utilizou o dinheiro para objetivos legítimos. Mas o custo tributário marginal da decisão pode ser muito maior do que o valor mostrado pela porcentagem de retenção. Se tivesse retirado $20.000 em dezembro e $20.000 em janeiro, talvez dividisse a renda entre 2 anos. Talvez não. Se já existisse outra renda alta no ano seguinte, a divisão poderia ser pior. Se a taxa de juros da dívida fosse muito alta, quitar imediatamente poderia continuar sendo a melhor escolha. O planejamento não serve para impedir decisões. Serve para revelar o custo completo. Agora pense em um casal com 67 e 69 anos. MAGI projetado de $145.000,
e uma conversão planejada de 70 mil para Roth. Sem a conversão, eles poderiam ter direito aos 12 mil da dedução aprimorada. Com a conversão, o MAGI aproximado chegaria a 215 mil. O excesso sobre 150 mil seria de 65 mil. 6% representam 3.900. A dedução de cada cônjuge poderia cair de 6 mil para 2.100, deixando um total de 4.200. O casal perderia 7.800 de dedução, além de reconhecer os 70 mil convertidos como renda. Isso não significa que a conversão seja errada. Talvez ela economize muito mais no futuro, especialmente antes de RMDs maiores ou para um cônjuge sobrevivente que enfrentará faixas individuais. Mas o cálculo correto precisa incluir a perda dos 7.800 de dedução, a possível tributação adicional do Social Security, a faixa marginal e o Medicare. Uma decisão tributária não pode ser julgada apenas pelo imposto do ano atual. A maioria das pessoas nunca percebeu isso porque o sistema financeiro é apresentado em departamentos separados. O consultor de investimentos fala sobre retorno. O banco fala sobre transferência. O preparador fala sobre a declaração. O Medicare envia uma carta. A Social Security paga o benefício. A pessoa comum é a única que sente todos os efeitos juntos. Quando ninguém conecta as peças, o aposentado paga a conta da desorganização. É por isso que eu recomendo criar uma projeção anual simples antes do último trimestre. Não precisa começar com um programa sofisticado. Reúna o benefício bruto esperado do Social Security, as pensões, as retiradas de IRA, os juros, os dividendos, os ganhos realizados, a renda de aluguel, o trabalho parcial e qualquer conversão planejada. Confira quanto foi retido. Observe a idade, o status da declaração e o MAGI. Depois, simule as movimentações extraordinárias. Não confunda saldo bancário com renda tributável. O dinheiro recebido da venda de um investimento não é necessariamente todo o ganho. Se uma pessoa compra ações por 30 mil e vende por 50 mil, o ganho antes de outros ajustes pode ser 20 mil, não 50 mil. Mas se a corretora não possui o custo correto, o documento pode exigir atenção. Da mesma forma, vender a casa principal pode permitir exclusão de parte do ganho quando os requisitos são cumpridos, mas isso não significa que toda venda de imóvel seja isenta. Também não presuma que um depósito feito por um filho será tratado automaticamente como renda. Presentes verdadeiros não são renda tributável para quem recebe segundo as regras gerais, embora possam envolver obrigações de declaração para quem oferece em determinados valores. O importante é manter documentação. Uma transferência sem descrição entre familiares pode ser perfeitamente legítima, mas anos depois será mais difícil provar a natureza se ninguém guardou registros. A sensação de vigilância silenciosa aumenta quando o banco bloqueia uma operação ou pede confirmação. Muitas vezes, isso ocorre por segurança e prevenção à fraude, não por uma decisão tributária. O banco pode detectar que uma pessoa que nunca enviou mais de $2.000 está tentando transferir 35 mil para uma conta nova. Um algoritmo interrompe a operação. O aposentado sente que perdeu o controle do próprio dinheiro. Na realidade, o sistema está tentando verificar se a ordem é autêntica. O problema é que golpistas sabem explorar exatamente esse momento. Eles telefonam fingindo ser do departamento de fraude e dizem que precisam mover o dinheiro para uma conta segura. Nenhum banco legítimo precisa que o cliente transfira os recursos para uma conta desconhecida para protegê-los. A conta segura do golpista é apenas a conta do criminoso. Nunca forneça código recebido por mensagem, senha, PIN ou acesso remoto ao computador. Desligue e ligue para o número oficial impresso no cartão ou no site digitado diretamente. A proteção patrimonial começa antes do imposto. Se o dinheiro for roubado, a dedução não resolverá. Se a pessoa compartilhar credenciais, a recuperação pode ser difícil. Use autenticação em 2 fatores: alertas de movimentação, limites de transferência e um contato de confiança quando disponível. Mantenha o telefone e o e-mail atualizados nas instituições. Revise os beneficiários das contas. Uma conta com beneficiário desatualizado pode causar um problema sucessório muito maior do que algumas centenas de dólares de imposto. A nova dedução também possui prazo. Sob a legislação atual,
Ela vale para os anos fiscais de 2025 até 2028. Não presuma que continuará para sempre. Uma pessoa que planeja conversões, vendas ou retiradas deveria considerar que existe uma janela temporária. Talvez seja vantajoso utilizar a dedução durante esses anos. Talvez uma grande movimentação elimine o benefício. Talvez seja melhor distribuir a renda. Tudo depende da projeção. Essa temporariedade cria outra armadilha. Um aposentado pode reduzir demais a retenção porque pagou pouco imposto em 2025 com a nova dedução. Depois de 2028, se a regra não for prorrogada, o benefício desaparece e a retenção passa a ser insuficiente. Ajustes tributários não devem ser feitos uma única vez e esquecidos. A declaração de cada ano precisa ser utilizada como ponto de partida, não como garantia do futuro. A inflação também altera valores. Faixas de imposto, deduções padrão e limites de diversas contas são ajustados. Outros limites, como os valores base históricos usados na tributação do Social Security, não acompanharam a inflação da mesma forma. Isso faz com que mais aposentados possam entrar na tributação ao longo do tempo, mesmo sem aumento real do poder de compra. O benefício sobe nominalmente, pensões aumentam, juros mudam e a fórmula alcança pessoas que antes estavam abaixo. Esse é um dos mecanismos mais silenciosos do sistema. A pessoa não ficou mais rica. Apenas passou a receber números maiores em uma economia com preços maiores. O mercado, o seguro, os medicamentos e a alimentação também subiram. Mas o limite tributário pode permanecer igual. O resultado é uma perda gradual de poder de compra. Não existe uma carta dizendo: você ficou mais vulnerável à tributação porque o limite não acompanhou seus custos. A mudança aparece na declaração. Quem está assistindo agora talvez reconheça essa sensação. O benefício recebeu um ajuste, mas o depósito líquido quase não aumentou porque o Medicare subiu. A pensão aumentou, mas mais Social Security se tornou tributável. O banco pagou juros maiores, mas isso elevou a renda. Um ganho que parecia positivo desencadeou uma cobrança em outro lugar. O sistema não está necessariamente retirando todo o ganho, mas a pessoa percebe que nunca recebe o aumento completo. Existe uma maneira mais inteligente de agir. Use diferentes tipos de conta com propósito. Dinheiro em conta tributável, IRA, tradicional e Roth possui tratamentos diferentes. Uma retirada qualificada de Roth geralmente não entra na renda tributável e não aumenta o MAGI da mesma forma que uma retirada de IRA tradicional. Mas isso depende de a distribuição ser qualificada e de as regras da conta terem sido cumpridas. Não retire automaticamente de uma única fonte todos os anos. A escolha da conta pode controlar a renda tributável. Uma pessoa pode pagar uma despesa de 20 mil, retirando tudo do IRA tradicional, tudo de uma conta tributável, tudo do Roth ou combinando fontes. O valor disponível para gastar pode ser o mesmo, mas o impacto fiscal pode mudar. O Roth oferece flexibilidade, porém gastar cedo demais pode reduzir um recurso valioso para anos de renda alta ou para o cônjuge sobrevivente. A conta tributável pode gerar ganho de capital. O IRA gera renda ordinária. Não existe resposta padrão. Também é importante manter uma reserva fora das contas de aposentadoria para emergências. Quando todo o dinheiro líquido está dentro de um IRA tradicional, qualquer reparo, despesa médica ou ajuda familiar exige uma retirada tributável. Uma reserva em conta bancária ou investimento de baixo risco pode permitir que a pessoa pague a emergência sem empurrar o MAGI para outra faixa. A reserva não elimina a inflação, mas compra flexibilidade tributária. Pense no caso de Nelson, com 74 anos, que precisa trocar o telhado. O orçamento é de 28 mil dólares. Ele possui 15 mil em conta corrente e o restante no IRA. Em vez de retirar 28 mil do IRA, utiliza 10 mil da reserva e 18 mil da conta de aposentadoria, preservando parte da liquidez. Dependendo dos números, essa combinação pode manter sua renda abaixo de um limite importante. Mas ele não deveria zerar a conta bancária e ficar sem recursos para medicamentos ou seguros. Planejamento é equilíbrio. Outra proteção é revisar a origem de cada valor no 1099-R. O formulário possui códigos que indicam o tipo de distribuição. Uma transferência direta entre administradores pode receber tratamento diferente de uma distribuição paga ao contribuinte.
Contribuições pós-imposto podem criar bases e reduzir a parte tributável, mas precisam ter sido documentadas, muitas vezes por meio do Form 8606. Uma pessoa que fez contribuições não dedutíveis ao IRA durante anos e não apresentou o formulário pode acabar pagando imposto novamente sobre dinheiro já tributado. Imagine alguém que contribuiu $5.000 não dedutíveis durante 10 anos. Existe uma base de 50 mil dentro do conjunto de IRAs tradicionais. Ao retirar dinheiro, não pode simplesmente escolher que está retirando primeiro a parte pós-imposto. A regra considera a proporção entre base e saldo total dos IRAs aplicáveis. Sem os Forms 8606 antigos, provar a base fica mais difícil. A ausência de um documento de anos anteriores pode custar imposto décadas depois. O mesmo cuidado vale para anuidades. Parte de cada pagamento pode representar retorno do investimento já tributado, e parte pode ser renda. O Form 1099-R apresenta informações, mas contratos diferentes possuem regras diferentes. Não presuma que todo pagamento é isento porque o dinheiro usado para comprar a anuidade já havia sido tributado. Também não presuma que tudo é tributável. Confira a base e o método de cálculo. Pessoas endividadas enfrentam uma decisão ainda mais difícil. Uma retirada do IRA para quitar cartão de crédito com juros de 25% pode fazer sentido, mesmo com imposto, porque a dívida cresce rapidamente. Mas retirar uma quantia grande sem calcular o valor líquido pode deixar parte da dívida aberta e criar uma conta tributária. Se alguém precisa de 30 mil líquidos, pedir uma distribuição bruta de 30 mil com retenção significa receber menos. Pedir mais para cobrir a retenção aumenta a renda e o imposto. É preciso calcular o ciclo antes. Um empréstimo com garantia da casa também não é automaticamente melhor. Pode trocar uma dívida sem garantia por uma dívida que ameaça o imóvel. Um aposentado não deve colocar a casa em risco apenas para evitar uma retirada tributável. Analise juros, prazo, fluxo mensal, imposto e risco patrimonial. O objetivo é proteger a vida, não apenas reduzir uma linha da declaração. É comum a família pressionar. Um filho pede 40 mil para abrir um negócio. Um neto precisa de faculdade. Um parente quer usar o crédito do aposentado. A pessoa sente obrigação de ajudar porque trabalhou a vida inteira. Mas retirar de um IRA ou assinar como coobrigado pode comprometer a aposentadoria. A ajuda precisa caber depois do imposto, do Medicare, das despesas médicas e da reserva. Amor não transforma uma dívida ruim em uma decisão segura. O score de crédito também pode ser afetado por utilização alta de cartões, atrasos e novas consultas, mas movimentar dinheiro entre contas próprias não melhora automaticamente o score. Pagar uma dívida pode ajudar a reduzir a utilização, porém fechar cartões antigos ou abrir vários créditos ao mesmo tempo pode gerar efeitos diferentes. O score não mede patrimônio. Uma pessoa com casa quitada e dinheiro no banco pode ter score baixo por pouco histórico recente. Outra pode ter score alto e nenhuma reserva. Os bancos utilizam o score e outros modelos para decidir limites, taxas e aprovações. Eles não oferecem necessariamente o produto mais barato para cada cliente. Oferecem o produto para o qual seus sistemas consideram que existe retorno e risco aceitáveis. Um aposentado que recebe oferta de empréstimo pré-aprovado não recebeu uma confirmação de que deve contrair a dívida. Recebeu uma oferta lucrativa para a instituição. O mesmo vale para cartões com bônus e milhas. Um benefício de $500 não compensa juros de milhares. A taxa anual pode consumir parte da vantagem. Pessoas que pagam integralmente podem utilizar recompensas. Pessoas que carregam saldo deveriam observar primeiro a taxa efetiva. O banco apresenta a recompensa em letras grandes e o custo em páginas de contrato. Tudo isso se conecta à mudança do IRS, porque fluxo de caixa ruim força retiradas tributáveis. Um aposentado endividado retira mais do IRA. A retirada reduz a dedução para idosos. O imposto aumenta. A pessoa usa o cartão para pagar o imposto. Os juros crescem. No ano seguinte, retira mais. A engrenagem financeira cria um ciclo. Para interromper esse ciclo, comece pelos documentos. Separe a declaração anterior. Os Forms SSA 1099, 1099-R, 1099-INT, 1099-DIV, 1099-BW2, se ainda trabalha. Documentos de aluguel e registros de pagamentos estimados. Compare com os extratos. Confira se todos os rendimentos pertencem realmente a você.
Verifique nomes, números e valores. Depois, examine o Form 1040 ou 1040-SR. Veja a renda total, o AGI, a parte tributável do Social Security, as distribuições e a renda tributável. Confira se o Schedule 1A foi incluído quando aplicável. Procure a dedução aprimorada para idosos. Verifique o AGI usado no cálculo e se a idade e o SSN foram considerados corretamente. Não aceite apenas a frase "o programa fez". Peça para ver. Pergunte ao preparador quanto da dedução de 6.000 ou 12.000 foi realmente utilizado. Pergunte por que o valor foi reduzido. Pergunte qual movimentação empurrou o MAGI. Pergunte quanto do Social Security se tornou tributável. Pergunte se a retenção está adequada para o ano atual. Um profissional competente não deveria se incomodar com perguntas claras. Se você prepara sozinho, utilize software atualizado para o ano correto. Não copie cegamente os valores do ano anterior. A mudança criou um novo Schedule 1A. Programas antigos não conhecem regras novas. Versões gratuitas podem atender declarações simples, mas confirme se incluem todos os formulários necessários. Uma declaração simples não é definida apenas pela renda. Uma única venda, uma QCD ou uma contribuição não dedutível pode exigir anexos adicionais. Se a declaração de 2025 já foi apresentada e a dedução elegível foi esquecida, talvez seja possível corrigir por meio do Form 1040-X dentro dos prazos aplicáveis. Não apresente uma declaração emendada apenas porque viu um valor na internet. Compare a declaração original, calcule o benefício e confira se todos os requisitos estavam presentes. Uma emenda pode alterar imposto, reembolso, créditos e outros dados. Guarde a documentação. Também não pague alguém que promete um reembolso exato antes de ver seus documentos. Golpistas utilizam mudanças tributárias para anunciar $6.000 garantidos para todo idoso. Isso é falso. A dedução máxima não é reembolso garantido. Uma pessoa sem renda tributável suficiente pode não obter economia de $6.000. O valor da economia depende da declaração. Desconfie de preparadores que cobram uma porcentagem do reembolso, não assinam a declaração, pedem que o reembolso seja depositado na conta deles ou inventam negócios e despesas. O contribuinte continua responsável pelas informações assinadas. Um preparador fantasma desaparece quando chega a carta do IRS. Verifique o PTIN do profissional e guarde uma cópia completa da declaração. Não entregue o Identity Protection PIN a qualquer pessoa. O IPPIN ajuda a impedir que alguém apresente uma declaração usando seu Social Security Number. Ele muda periodicamente e deve ser fornecido apenas ao profissional responsável pela declaração. Golpistas podem apresentar declarações falsas, alterar endereço e tentar desviar reembolsos. Observe também a conta bancária utilizada para depósito direto. O nome deve corresponder às regras do IRS e da instituição. Um número errado pode atrasar ou desviar o pagamento. Não clique em anúncios patrocinados que imitam páginas oficiais para consultar reembolso. Utilize a conta oficial ou as ferramentas do IRS digitando o endereço diretamente. Agora olhe novamente para a mudança principal. Uma pessoa com 65 anos ou mais pode ter uma dedução adicional de $6.000. Um casal pode chegar a 12.000. Isso pode reduzir imposto, pode transformar saldo a pagar em um reembolso, pode permitir que alguém mantenha mais dinheiro. Mas a dedução precisa ser solicitada, ela sofre redução, possui exigência de SSN. Casados precisam declarar em conjunto para utilizá-la. Ela não elimina automaticamente o imposto do Social Security. E sob a legislação atual, é temporária. A maior proteção está em impedir que uma movimentação destrua várias vantagens ao mesmo tempo. Antes de uma retirada grande, verifique 5 números mentalmente, mesmo sem escrever uma lista. Qual será o AGI? Quanto do Social Security poderá se tornar tributável? A dedução para idosos será reduzida? A faixa marginal mudará? O Medicare poderá ser afetado 2 anos depois? Se essas perguntas não foram respondidas, a decisão ainda não está completa. Pense no impacto disso durante 10 anos. Uma perda de $1.000 em imposto, 1.000 em prêmio maior do Medicare e 500 em penalidades parece pequena para quem olha apenas um ano. Repetida ou combinada com juros e inflação,
ela consome parte importante da reserva. O aposentado não perde a casa de uma vez, perde tranquilidade em pequenas parcelas. É por isso que bancos, impostos e regras favorecem quem entende o jogo. Não porque exista uma reunião secreta contra os aposentados. Quem conhece os formulários consegue solicitar benefícios. Quem conhece os limites planeja retiradas. Quem conhece a retenção evita surpresa. Quem conhece os golpes não entrega códigos. Quem conhece a interação entre renda e Medicare calcula antes. A informação cria uma vantagem legítima. O trabalhador comum não precisa se tornar contador. Precisa abandonar a ideia de que tudo será feito automaticamente. O sistema automatiza o cruzamento, não o cuidado pessoal. Ele identifica um 1099-R que faltou, mas não telefona antes de uma retirada para explicar que a dedução será reduzida. Ele calcula um prêmio maior do Medicare, mas não impede uma conversão ruim. Ele processa a declaração recebida, mas não conhece o medo de quem depende daquele dinheiro. Fale diretamente com seu preparador ou planejador. Leve projeções, não apenas documentos antigos. Peça simulações para valores diferentes. Não espere dezembro se existe grande movimentação planejada. Alguns ajustes precisam ser feitos antes do fim do ano fiscal. Depois da virada, a opção pode não existir mais. Revise também beneficiários, procurações e acesso às contas. Um cônjuge deve saber onde os documentos estão guardados. Uma pessoa de confiança precisa conhecer a existência das contas sem receber senhas desnecessariamente. Organize contatos do contador, advogado, seguradora e instituições. Em uma emergência, desorganização custa dinheiro. Não concentre toda a comunicação em um e-mail sem proteção. Ative autenticação. Desconfie de alteração de dados bancários recebida por mensagem. Confirme instruções por outro canal. Fraudes contra idosos frequentemente usam urgência e isolamento. O criminoso diz que ninguém mais pode saber. Uma instituição legítima não exige segredo diante da família ou do contador. Se uma carta verdadeira chegar, não entre em pânico. Leia o prazo. Compare com a declaração. Entre na conta oficial. Responda com documentos quando necessário. Se o valor estiver errado, conteste pelos canais adequados. Se estiver certo e não puder pagar, o IRS possui opções de pagamento. Ignorar permite que juros e penalidades cresçam. A aposentadoria não deveria ser uma fase de medo constante. As regras são complexas, mas podem ser transformadas em decisões simples quando cada número é observado no momento correto. Você não precisa prever todas as mudanças futuras. Precisa revisar anualmente, guardar registros e não movimentar grandes valores no escuro. A nova dedução é uma oportunidade. Use-a como oportunidade, não como autorização para parar de planejar. Confira se você completou 65 anos dentro do ano fiscal aplicável. Confira o SSN. Confira o status da declaração. Confira o Schedule 1A. Confira o MAD. Entenda que o valor começa a diminuir acima de $75 mil para determinados declarantes individuais e de 150 mil em declaração conjunta. Lembre-se de que a redução é de 6% do excesso. Não confunda dedução com crédito. Não confunda crédito com reembolso. Não confunda renda bruta com dinheiro líquido. Não confunda retirada com transferência. Não confunda retenção com imposto final. Não confunda a declaração apresentada em 2026 com renda do ano fiscal de 2026. Essas diferenças parecem pequenas, mas protegem anos de trabalho. Ao compartilhar esta informação, não diga apenas que existe uma dedução de $6 mil. Explique que ela precisa ser solicitada e que pode ser reduzida. Uma informação incompleta pode ser tão perigosa quanto nenhuma informação. Um parente pode realizar uma retirada acreditando que todo o Social Security está isento. Um vizinho pode deixar de apresentar o anexo. Uma viúva pode pagar um prêmio maior do Medicare sem saber que possui direito a solicitar reconsideração. Compartilhe este vídeo com aposentados, familiares e pessoas próximas da aposentadoria. Talvez alguém esteja prestes a retirar dinheiro de um IRA, apresentar a declaração ou aceitar uma ligação falsa. Uma informação recebida no momento certo pode proteger uma reserva construída durante décadas. Ainda dá tempo de agir melhor. Ainda dá tempo de revisar a declaração, ajustar a retenção, organizar documentos e planejar as próximas retiradas. A proteção não depende de ser rico,
Depende de conhecer o mecanismo antes que ele trabalhe contra você. E se você acha que isso já é importante, recomendo assistir ao próximo vídeo que está aparecendo agora na tela. Nele explico outra situação que pode afetar diretamente o dinheiro de milhões de aposentados e que quase ninguém está observando.